Nossa aula de hoje vai tratar do tema que envolve os bens públicos. Vamos estudar a classificação dos bens públicos, quais as suas características, as modalidades e, por fim, como eles podem ser utilizados pelos particulares. Para o nosso estudo, será muito importante que vocês estejam com dois instrumentos de trabalho em mãos. Então, por favor, peguem o Código Civil e a Constituição Federal para acompanharem esta aula, porque neles há regras importantes a serem analisadas. Lembram-se quando falamos em uma das introduções de aulas anteriores que o direito administrativo não é matéria isolada, que para ser bem compreendido é necessário fazermos um intercâmbio com as outras disciplinas? Pois bem, aqui vamos nos utilizar de alguns institutos que vocês estudam em direito civil e também vamos verificar o que a base do direito administrativo, que é a Constituição Federal, nos traz referente aos bens públicos. Inicialmente, gostaria de repassar o conceito de bens públicos formulado por Celso Antônio Bandeira de Mello, para, a partir daí, tratarmos do seu regime jurídico. Para o autor, bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, isto é, União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas, autarquias e fundações de direito público. Estas últimas, aliás, não passam de autarquias designadas pela base estrutural que possuem, bem como os que, embora não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público. Os bens públicos abrangem tanto os bens móveis quanto os imóveis, e ambos formam o chamado domínio público. Essa expressão, que é mais ampla ainda do que a propriedade, como explica Celso Antônio Bandeira de Mello, abrange os bens públicos pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e também aqueles bens dos particulares que estejam afetados a uma atividade pública. Visto isso, podemos então passar à classificação dos bens públicos. Sabem onde se encontra essa classificação? No nosso Código Civil, que na verdade mantém a mesma classificação já elaborada pelo Código Civil de 1916, e mantém um capítulo próprio referente aos bens públicos, dispondo no seu artigo 99 que há 3 categorias de bens públicos. Vamos acompanhar o quadro na tela. Nós temos os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e os bens dominicais, ou também chamados bens dominiais. Analisemos primeiramente o conceito de cada uma das 3 categorias. Muito bem, de acordo com as lições de Maria Silvia Zanella de Pietro, consideram-se bens de uso comum do povo aqueles que, por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento individualizado por parte da administração. Desta forma, pode-se dizer que são aqueles destinados, por natureza ou por lei, ao uso de toda a coletividade indistintamente, tais como os rios, os mares, as estradas, as ruas e as praças. Ainda nos valendo do conceito formulado por Maria Silvia Zanella de Pietro, no que se refere agora aos bens de uso especial, a autora afirma que são todas as coisas, móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, utilizadas pela administração pública para a realização de suas atividades e consecução de seus fins. Esses bens de uso especial, portanto, são afetados a um serviço ou estabelecimento público, como as repartições públicas, os teatros, as universidades, as bibliotecas, os museus e outros locais onde se realiza a atividade pública ou onde está à disposição dos administrados um serviço público aberto à visitação. Também se inserem nesta categoria os cemitérios públicos e as terras indígenas. Já os bens dominicais, também chamados bens dominiais, são aqueles pertencentes ao Estado,
como objeto de direito real ou pessoal de cada uma das entidades de direito público. Por exclusão, são os terrenos e terras em geral que não estejam afetados ao uso comum ou ao uso especial. Os bens dominicais, portanto, não têm destinação pública definida e podem ser utilizados pelo poder público para obtenção de renda. É o caso das terras devolutas, dos bens imóveis não utilizados pela administração, dos terrenos de marinha, dos bens móveis que não lhe servem mais. O que distingue essas três categorias? Ou melhor, qual é o critério utilizado para se saber se um bem público é de uso comum ou de uso especial ou ainda um bem dominical? Anotem e gravem isso. O critério utilizado é o da afetação dos bens. E o que vem a ser a afetação? Afetação é a destinação pública dada a um bem. Assim, é válido dizer que os bens de uso comum e os bens de uso especial têm afetação, ou seja, possuem uma destinação pública específica. Então, nos termos do artigo 99 do Código Civil, já se nota uma semelhança em relação aos bens de uso comum e aos bens de uso especial, que é justamente a destinação pública. Daí-se dizer que as duas primeiras categorias integram o domínio público do Estado. Por outro lado, os bens dominicais são bens não afetados a qualquer destino público e, por isso, fazem parte do domínio privado do Estado. Vejam como podemos demonstrar com o estudo esquemático que acabamos de dizer. Acompanhem na tela o quadro. Por esse quadro, nós temos os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, quer sejam móveis, quer sejam imóveis, compondo o domínio público do Estado, afetados, portanto, a uma destinação de interesse da coletividade. De outra sorte, em oposição aos dois anteriores, temos os bens dominicais, ou dominiais, que comportam, em geral, uma função patrimonial ou financeira, porque se destinam a gerar renda ao Estado. A diferença que se faz entre os bens que integram o domínio público do Estado daqueles que integram o domínio privado é quanto aos regimes jurídicos, porque os do domínio público estão submetidos a um regime especial, derrogatório e exorbitante do direito comum, ao passo que os do domínio privado se submetem a um regime próximo ao que se passa no direito privado, já que a administração age como um proprietário privado em relação a esses bens. Retornando à questão da afetação dos bens públicos, pode-se dizer que um bem está afetado ao uso comum do povo ou ao uso especial, pois possuem destinação pública específica. Vamos exemplificar para